Faltam 30 segundos, vamos ver aí. Petro ampliou o gap. Petrolina. Nossa, o gap vai ficar bonito, hein? 1% de alta. Índice ganhando as máximas aí, né? Perto da abertura. Ver se a gente acha alguma oportunidade aí nas ações. Eu só torço para que não abra muito perto do pivô, né? Porque a operação que tem uma assertividade maior é essa, né? Você está mais próximo, mais longe do pivô e você consegue, né, trabalhar, né? A gente ainda canteia a bola em relação ao tudo, né? E vai o índice, fazendo o Alesta já abriu. Marcelo, bom dia, é o Thiago, tudo bem? Tudo ótimo, meu cara, e você? Tudo bem, acabei de chegar por aqui, peço desculpa pelo atraso. Imagina. Estamos aqui. Depois, quando tiver um tempinho, o mercado estiver mais tranquilo, eu gostaria que você mostrasse de novo aquela história da estratégia de execução. Eu tentei montar ontem, baseado no que eu faço, só que ele Hum, faz milhões de entradas. entendi, Eu não achei aquele onde que eu seto o stop loss, como entendi. que ficaria o stop, sabe? Essa coisa mais correta. Sim, sim. A gente olha. Maravilha, eu estou por Assim aqui que der quando uma puder. calma. Assim que der uma calma aqui. Deixa eu só abrir aqui direito, a gente já olha. Beleza, obrigado. Imagina. Bom, se as outras tivessem aberto, eu ia propor uma venda em Vales, né? Porque Vale tem um percentual, potencial em 1%, vai? Está em cima de uma resistência, está batendo na banda de cima, abriu com um gap, enfim. Mas nada demonstra que vai cair, pelo contrário. Era mera especulação mesmo de achar um topo, né? Só que é preciso que as outras abram para a gente poder ter uma liquidez interessante.
Marcelo, Vale, meu caro. onde é que tá o pivô aí que eu não tô vendo? Olha ele Tá vago. amarelo aqui, ó. Os dois tracinhos amarelos Su- aqui. Sua expectativa é que ele varia isso na abertura? Então, cara, assim, não é regra, né? Mas Claro. o preço normalmente busca o pivô durante o dia, né? Mas, por exemplo, o Valesca ontem, ó, foi por um detalhe que não pegou, entendeu? Eu já considero que pegou o pivô, entendeu? Mas foi logo no início do dia. A gente está falando aqui nas 10h20 da manhã, né? 13 minutos de pregão para ela. Pegou o pivô. Estou falando de um potencial de 1%. Ela está subindo 0,66. Eu estou falando que ela vai ficar negativa no dia para poder vir buscar esse pivô, né? No caso, ontem, você entraria na. Eu entraria nessa resistência aqui, Após o fechamento desse ó. renco Porque de queda. esse renco aqui me chama atenção para vender. Esse padrãozinho aqui de renco aqui me chama atenção para vender, certo? Que é em cima das duas resistências, próximo da banda. A outra banda está bem afastada. Eu consigo andar bem, assim. A relação risco e retorno aqui estava aqui, ó, 0,20 para 0,6 quase, entendeu? Entendi. Você usa dois pivot points aí? Uso dois pivô pontos sempre. Mas. Um abertura e um fechamento, é isso? Os níveis são o mesmo, tá? Um é máximo, mínimo e fechamento dividido por 3 e o outro é máximo, mínimo mais fechamento dividido por 4, mais abertura, né? Todos eles com 3 linhas. Vou botar no Entendi. outro para você ver. Opa, peraí. Não foi. O outro é esse aqui. Avisa. Aí eu coloco mais aqui dois indicadores, mas esses aqui são mais, assim, sabe, orientativos mesmo. Quando tá bem complexo aí. Eu uso um MACD UFR também, que me ajuda um pouquinho. Você usa FL quanto? 70 ou 80? 20 e 80 normalmente. Entendi. BBAS abriu, BBDC também. Agora você só faz a operação depois que tudo tá aberto, né? Só quando essas principais aqui abrem, cara. Pelo menos Vale, Petro, Tube, BBAS e BBDC. Quando Poxa, elas abrem, entendi. aí eu opero. A Oi ninguém dá valor. Quê? A Oi ninguém dá valor. Oi? Eu dei risada ontem com a saída do presidente. A Oi é só pepino. Oi? Oi. Oi? O presidente ontem saiu. É só Oi? pepino. Oi? Oi não dá, né, gente? Oi é só. Não, tô fazendo Oi. brincadeira, mas. Não, eu tenho oi, tá, na carteira, mas eu tenho opção, como se fosse opção, né? Comprei dinheiro de pinga, né? Porque ali não dá, né? Falar em pinga, você falou que ia levar uma pra São Paulo, eu espero. Eu lembrei quando eu Rapaz, voltei. pois é, cara. Eu Quando eu falei que voltei que eu lembrei de cobrar. meu tonel foi pro espaço, né, cara? Na mudança, Viu o Panetone, né? virou panetone. Vamos ver se a gente faz um próximo encontro. Aí, se tiver o próximo encontro, eu juro que eu levo. Você viu uma boa. Nem que seja pra computabilização. Vamos ver, né? Deixa eu ver aqui. O Dom É, tá querendo ir embora. já tá sem hora aqui. YouTube e Petro, mas estão no leilão ainda. Eu acabei ficando entretido no índice dólar aqui, nem mostrei direito como que eu faço a operação, né? Porque eu não sei se às vezes a pessoa não pegou aquela primeira mentoria, né? Pronto, abriu tudo, viu, gente? Agora já dá para brincar. Vamos ver. Petro está próximo do pivô. Fatalmente vai buscar já já, né? Vale está em cima de uma outra resistência.
Interessante. Se for para descer daqui, o índice também tá nas Keltners dentro Gente, de quem que é esse áudio? Deixa eu só botar um mute aqui, senão ninguém escuta. Acho que é do Thiago, né, Thiago? É seu esse? Era, né? Não, né? Não. Não? Não. Ele tá cancelado. Eu tive que ligar o microfone para falar. Ah, beleza. Não, tranquilo. Então foi mal. Então, beleza. Mas já cortaram o áudio. Beleza. Vamos lá. YouTube abriu abaixo do pivô. Aí, assim, aqui a operação é a seguinte. É um pouco diferente, né, dessa que eu estou querendo fazer a favor do pivô. Se fizer um martelinho bonito aqui, como tudo sobe, vou caçar uma compra. Eu só vou olhar aqui MACD, FR, para ver se está num ponto interessante para a gente comprar aqui. Se for esse o ativo que eu escolher para operar agora, assim, né? BBDC já adiantou um pouquinho em relação a YouTube, né? Só ver stop. Calcular só o stop delas aqui para ver o que é melhor. 0,20, tudo está com stop um pouco maior, né? Tá de 0,5%. Dá para apostar nessa daqui de BBDC, né? Agora, ela está longe da média. Ponto ideal não seria aqui não. Já foi o SMI. O GGBR e o restante aqui, como é que tá? GBR está em 0,17, CSN também. Só Vale que está subindo bem mais que elas, né? Se o BBDC fizer um pullback mais próximo dessa média aqui, eu topo comprado. Essa relação risco-retorno aqui está melhor. O stop vai ficar curto, se perder o fundo, paciência, a gente pula fora. Apesar de ter um gap logo aqui, né, para fechar. Mas é um ponto que me interessa. Talvez se ela fizer um pullback mais próximo aqui, o gap já vai estar fechado e mais interessante. Vamos ver o índice financeiro aqui, como é que tá. O financeiro fazendo a máxima no 0,75. O tubo é o que está mais avançado, 1,18, né? PBAS com 0,63 e BBDC 0,35. O que está mais para trás é BBDC. É isso mesmo. Se fizer esse pullbackzinho aqui, eu toco comprar e BBDC. Pode ser que a gente esteja comprando num topo, né? Porque o índice está em zona de resistência, mas não tem por que o mercado corrigir, a menos que saia alguma notícia. Vou botar a estratégia aqui de day trade. Vou com o mínimo aqui possível para as ações. Tá? Uma ordem grande aqui que eu queria que fosse consumida, mas não sei.
É isso que eu não gosto, tá? Fatiou a ordem, né? Bem bacana. Pegou só parcial, né? Já fez duas execuções e não pegou a ordem toda. Ficou tudo agora. Essa saída minha aqui é megalomania, que eu ponho realmente lá em cima, né? Se resolver andar muito. Aqui normalmente, como a gente está muito próximo da banda de cima, tá? Medindo volatilidade, vamos ver se a gente consegue fazer 10 centavos. Fazendo 10 centavos, a gente pode tomar uma decisão. Ou faz uma parcial, se demorar demais, ou então já sobe o stop para 0 a 0. Na verdade, o trail stop aqui vai subir ele para o 0 a 0 quando ele bater 11 centavos. Eu queria pelo menos aqui, descer nessa resistência aqui de cima. Tem um caminhozinho interessante. Subir 0,8 ainda, né? Aí o que que eu vou acompanhar aqui junto? Eu vou olhar o índice financeiro para ver se ele continua subindo, né? BBDC dos bancos é a que está mais descontada, é a que está mais para trás em relação aos outros dois bancos principais, né? YouTube está com 1% de alta, BBS 0,7. Por isso que me fez uma relação de risco-retorno melhor que a dos outros dois, né? Eu achei que tudo esticou muito rápido na abertura. Por isso que eu não entrei em tudo. Dava para ter entrado antes do pivô? Dava, mas não sei, vamos ver. Não é Mas, uma. qual foi por que você entrada no BBDC? Como assim? O que você entrou e comprado? Por que que eu entrei comprado? Bom, Sim. eu vejo que o índice está numa região de resistência, mas não cai. O índice financeiro está fazendo o máximo. YouTube fazendo o máximo. BBAS subindo. É, tudo subindo. A única que tinha subido menos era a BBDC. Está em cima do pivô. Eu vou buscar, já que está na tendência de alta, eu vou buscar pelo menos a próxima resistência. Está ali no 34,75. São 20 centavos acima da minha parcial, onde está ali agora, né? Então, assim, tem um espaço para subir mais. Não é a melhor operação, como eu disse. Eu prefiro mil vezes fazer essa operação aqui em Vale de venda, porque isso aqui para Tá, mim tem muito mais tá, sentido, né? tá na segunda resistência já. É, tem muito mais sentido você tentar pegar isso daqui com o stop um pouco acima do topo, mas, por exemplo, eu queria vender nessa resistência, né? O stop era um pouquinho acima dela. Beleza, eu não colocaria um stop de 0,10, eu teria um stop um pouco maior. Se eu tivesse vendido aqui, eu estaria vendido no topo, né? Ou próximo dele, né? Essa operação aqui faz muito mais sentido do que qualquer outra, que é o preço tentar caminhar pelo menos até o seu pivô. Mas é difícil achar que Vale vai corrigir isso tudo agora sem qualquer notícia, entendeu? É difícil. Ela não está subindo tanto assim para ela corrigir mais de 1%. Corrigir 1% para chegar aqui, entendeu? Então não adianta querer alvo megalomaníaco se a ação não vai te dar isso tudo. Então, assim, nesses casos, o máximo que a gente pode fazer, tentar fazer uma parcial quando chega na média central do canal, por exemplo, da banda de bode. Tentar um alvo aqui, né? Não estaria tão longe do alvo final, que seria na outra banda. Ou, se você quiser, sei lá, chegou até aqui o alvo do canal, vem trazendo o stop, né? Junto com a ação. Mas eu só comprei BBDC e não vendi Vale, porque eu não estou vendo nenhum sinal para vender. Por mais que eu não consiga comprar o índice onde ele está, eu não consigo também vender ele ali, entendeu? Tudo fazendo o máximo, não tem um dado negativo para sair, então fica difícil assim, você acreditar que vai corrigir isso tudo, né? Por isso que eu não vendi. Mas também, assim, é, nada impede que vá corrigir, né? Então, eu tomo stop aqui em BBDC, nada impede. Mas, por exemplo, eu até, se me mostrar um sinal de venda aqui em PVDC, em Vale, eu vendo, né? Eu até abro uma posição paralela aqui na estimação.
Eu não abriria uma posição contrária nos outros dois bancos. Por exemplo, Ituba e BBAS, enquanto eu estou comprado em ABDC. Isso eu não vou fazer. Senão aí é loteria, né? Achar que um vai dar certo e o outro vai dar errado. Tomara que dê certo um. Você fica só na torcida, né? Vamos ver. Vamos guardar aqui para você. Chegar no nosso alvinho, você vai travar o mercado igual ele estava antes, né? Range do índice também está a mesma coisa de ontem, né? 350, 370 pontos. 370 pontos desde a abertura, né? O máximo de volatilidade que teve aí foi na abertura dos papéis, aí, às 10 horas, subiu 150 pontos, nem isso. Vocês estão ouvindo aí no fundo ou não, gente? Que foi, Marcelo? Desculpa. O carro da pamonha tá passando aqui. Não ouvi, não. E aí, compra ou vende? Cara, eu tô comprado, né? Vamos ver aqui o que vai rolar. Se a pamonha vai dar certo ou não. Faz o índice dormiu, viu? Cara, O Eu dólar tô aqui também. quase dormindo junto com o índice, viu? Eu tô pensando aqui complexo, umas né? botões. Eu acho que eu não opero mais índice esse ano, não, viu? Porque tá osso, tá difícil. Ou então se for operar, gente, é alvo curtinho. Não adianta querer pegar 300, 400 pontos que não vai, cara. Não vai de uma vez só, entendeu? Tem que ir mudando Se a for, estratégia. na verdade, se for nessa pressa, até 6 horas não dá. Né? 300 pontos. Será que o Jota já chegou lá no Amazonas? Ele foi só em Ribeirão, cara. Foi pertinho da casa dele. Tá no meio de viagem, Rafael. Tá no meio? Ah, pronto. Pegou a Eu já ia carona, perguntar pra você que eu não tinha visto ainda. pegou a carona com a girafa aí, tá no meio do caminho.
Aí mandou uma girafa para buscar ele. Ó, se não chegar até o final do dia, ele desviou lá para o Ceará, viu? Foi ver Chico. Nossa Senhora. Logo ali. Ela tá focada, hein? Nossa, gente, olha que sono, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tenho nada pra sair, né, hoje, né? Esse que é o problema, né? Não tem nenhuma informação aqui. Na verdade tem, muito só de férias. É, bem isso mesmo. Marcelo, Oi? esse IPP que vai sair daqui 4 minutos, interfere lá nos Estados Unidos? É, cara, não era pra interferir, não, tá? Não é pra interferir, não. Assim, Mas, assim, é aquela história, né? Tem dado que às vezes não tá no radar de três touros lá, né? Que não tem tanta importância, mas que se vier muito distorcido, é claro que acaba causando impacto, né? E é um dado que às vezes não fica no radar do pessoal, tipo assim, não vou nem olhar aqui porque não é uma notícia que tem grande relevância. Mas se tiver uma distorção muito grande, impacta, né? Então não tem jeito. Mas eu vou te falar que a expectativa não está em cima disso, não. O mercado hoje está esperando mesmo o Trump se posicionar em relação às tarifas, né? Que vencem agora dia 15. Se ele vai postergar ou retirar as tarifas ou não, né? Bom, o BBDC voltou quase no 0 a 0 e está indo agora no estopado, né? Mas é um stop curto, então assim, se fosse subir, eu topava correr esse risco aqui de estopar. Agora, Valesca tá Bom fazendo, dia. tá fazendo fundo, né? Quem que é? Rafael? Não, William. William. Fala, grande William. Beleza? Beleza. Valesquinha tá fazendo fundo. Se a aposta tivesse sido nela, teria dado certo. Já teria pelo menos colocado o stop aqui no 0 a 0. Já daria para, se não tivesse feito parcial, pelo menos tá no 0 a 0. Se for descer, corrigir daqui, estaria num ponto interessante. A dólar batendo na Kelt do scalp no minuto, né? 5 pontos aí. Da onde está agora, 4, né? 4 pontos para corrigir. Até aqui é ótimo, interessante. Bom, se BBAS for perder o pivô e for buscar suporte, tem um espacinho interessante aí, gente. 0,9 para 0,4 e meio. Tá 1 para 2 quase. Tá 1 para 2 aí. 2 para 1 de relação masculina. BBDC estopou. Índice financeiro perdeu força. E a Vale voltou também. A Vale tá voltando. A aposta era nela mesmo. A leitura estava correta de vender aqui nesse ano. Os bancos estão todos caindo também. Então,
Ah, mas eu não consegui. Vocês estão conseguindo usar o volume profile? O novo? Pô, já sumiu a minha estratégia de novo, né? Qual volume novo, cara? Qual volume profile novo? Esse volume que fica na tela. E o novo profile. Profile. Não, o meu funciona, cara. Não, sim. Poxa, eu achei muito colorido. É o do novo Profit. Eu saio agora. Não O é esse que visual. tá aqui, não? Não, aí o do visual comum. Ah, tá. O Ah, bagulho é cheio, todo colorido. ok. Aí serve Natal. Eu tentei usar, mas não gostei não, cara. Eu tenho o Volumet Price aqui aberto numa aba separada, eu prefiro usar ele. Eu também acho que eu vou tirar, tá confundindo. Volume profile colorido. Esse eu não vi ainda não. É indicador novo? Onde você bota o visual, ele fica embaixo. Entendi. Agora tem que atualizar, tem que ser na versão 5. Deixa eu ver. 5.24. Deixa eu ver onde está o meu aqui. 5.24? É o novo, que saiu agora. A minha tá no 36. O meu tava no 4 ainda. 4.80 alguma coisa. Não, o meu tá no 55036. Então o seu tem. Não quero nem olhar agora. Não? Depois eu testo isso. Bom, a outra maneira que eu opero, gente, além de banda de bola, já que eu tô no stopinho de PVC, vou tentar para mostrar tranquilamente aqui. Eu uso o gráfico de 15 minutos, uso 4 médias para ser mais preciso, né? Deixa eu ver, com configuração tudo muito parecida entre elas, né? Vamos olhar Petro, só para ficar mais fácil aqui, melhorar a visualização, né? Eu uso a média de 9 aritmética, a média de 21 aritmética, 66 exponencial é só porque, né, é uma média que eu acho bem importante, e a média de 200 aritmética. São essas as médias. E o high-low aqui, que é gráfico de 15, esse high-low eu aprendi com o J, um high-low de 25. Você pode fazer a operação do high-low, por exemplo, igual essa daqui, batendo no high-low, você pode olhar um topinho relevante anterior aqui, traçar como alvo para baixo, foi, né? 0,50 aqui, buscou mais que isso, buscou algumas barras depois 0,70. A operação de high-low aqui também funciona bem. Eu gosto de usar muitas configurações das médias para fazer operações. Quando abre com um gap muito alto desse daqui, você acaba desconfigurando muitos setups, né, que eu gosto de usar. São padrões dos candles em cima das médias, né, com relação à média. Então, a gente acaba apanhando um pouco em relação a isso, para poder trabalhar, né? Isso que distorce demais o preço, né? Então, num gap de 0,70, né, na abertura, né? Entre fechamento e abertura 0,80. Então, isso distorce um pouco o preço e a própria média, né?
Mas esse tipo de operação, por exemplo, igual abriu ontem aqui, que ele vai lá em cima e volta para na média, eu gosto de comprar nesses pontos aqui, entendeu? O stop fica bem curto, né? Se ele fizer esse pullback e a média continuar ascendente, né? Ambas as médias, né? Continuar ascendente, eu gosto, eu topo de fazer essa operação. Não sei se vai funcionar aqui, né? Essa correção aqui me chama a atenção bastante, né? Ele corrigir ó, de topo aqui até aqui quase 1%, né? Se manteve em tendência de alta, mas as médias continuam ascendentes. Eu gosto de fazer esse tipo de correção, de compra com correção. O stop não deixa muito longo. E o alvo vai ser exatamente o que ele fez de correção. Beleza, pode não andar isso tudo, mas pelo menos eu posso ir caminhando até que a média vire. Quando a média vira aqui, eu realmente subo para estopar na mínima, né? Porque ele me estoparia nesse caso aqui, assim, que ele é praticamente no 0 a 0. E a mesma coisa eu faço quando a média for descendente, né? Se você vê que teve uma correção muito grande e vai voltar na média, que se ele voltar aqui na média em cima e deixar alguns candles bonitos para venda, eu venderia perdendo fundo, mas aqui ele não voltou, ele continuou perdendo. Então, isso caracteriza o que eu gosto de operar, né? Por exemplo, ele vem até aqui, mas a média continua ascendente. Se ele voltasse aqui em cima, não daria uma venda porque a média de 21 ainda está positiva. Aqui, eu vou te falar aqui, ó, é uma configuração. Corrigiu 1% em um minuto, né? A média está ascendente. Se chegar, ficar acima dessa média aqui, eu farei uma compra acima dela, nesses próximos 500, mas não ficou, né? Ficou muito lá embaixo. Então, aqui eu não consigo fazer nada, né? Para o tipo de operação que eu gosto de fazer, por exemplo. Vamos ver a Valesca. A Valesca é um canalzão bonito de alta, né? Ontem e hoje. Também é outro tipo de operação que a gente pode tentar montar, né? Esperar ela corrigir próximas médias ou a linha central para fazer uma compra, tentar realizar no canal de cima, ou botar uma parcial no canal. É uma para se pensar. Aqui eu não consigo é vender nesse canal em si, com essa configuração. Compra, eu só consigo comprar mais próximos às médias aqui, porque longe disso aqui fica difícil comprar lá em cima, né? Seria comprar topo, né? Que eu não consigo comprar. Aqui eu uso MACD e volume, tá? Só que eu não sei por que o volume não está aparecendo. MACD bem esticadão. Mas mostrando tendência imediata, né? Tudo apontando para cima. Deixa eu seguir o indicador aqui. Seria. Aqui eu insiro só uma médiazinha de 21. Cadê? Tem que ser em cima. Só para acompanhar o volume, para saber se ele está mais ou menos na média, né? Vale com volume absurdo, né? Leilão. Absurdo. Nossa. Vamos ver se é absurdo mesmo. Não.
Não é tão absurdo assim, né? É o dobro do que está normalmente. Já o volume diário não estava tão assim. Esse tipo de correção aqui, na verdade, é porque está deixando um pavio muito, que anda muito grande, né? Mas esse tipo de correção aqui eu gosto de fazer também. Por exemplo, as médias estão ascendentes, né? Se ele corrigir até próximo a 21 aqui e as médias continuarem para cima, eu marco a máxima do 500 e faço a compra. Aqui o stop está 0,5% nisso. O alvo está curto, né? Para a nossa parcial seria só assim, rompendo uma resistência anterior. Beleza, se a gente for procurar para trás até tem, né? Um ponto relevante a mais aqui para cima, né? Só que pensando nos 15 minutos aqui, se ele tivesse deixado um candle menorzinho aqui, né? Menorzinho aqui assim, seria mais interessante uma entrada, né? Por quê? Ele corrigiu 0,60, nem tanto assim, mas foi próximo à média de 21, que é um ponto que eu gosto de entrar para fazer trade aqui em 15 minutos, né? Agora, lá em cima está muito esticado, não consigo comprar aqui. Se eu tivesse deixado um padrãozinho menor aqui de candle, eu toparia entrar na compra, mas mais próximo da média também, né? Porque aqui o stop estaria muito tranquilo, né? Stop perdendo a mínima, 1 centavo abaixo da mínima, então um alvo pelo menos quase o dobro do que eu queria buscar. Ver se a gente acha uma configuração similar. Ó, o DAS está com uma configuração similar, mas também já deixou aqui um paviozinho na sombra. Se esse candle fosse um pouco menor, bom, o que a gente pode pensar é o seguinte, ó, corrigiu aqui também, né? Praticamente 0,5%. Se ele abrir um outro candle aqui do lado, é como se a entrada estivesse saindo da máxima dos candles para baixo, né? Não superando essa máxima aqui agora, ele abrir um outro candle aqui do lado, né? Pode inclusive ser negativo, que não tem problema, mas desde que as médias estejam positivas, né? As médias ainda estejam ascendentes. É o tipo de operação que me atrai, assim, porque o stop está curto e a gente vai buscar pelo menos uma parcial ali em cima daquele topo ali, né? Isso funciona para o 15, funciona para o 5, funciona para o 60, para o gráfico diário, semanal. Quanto maior o padrão, melhor aqui a configuração. Mas às vezes para as ações funciona mais no 15 que no 60, por mais incrível que possa parecer. Mas para swing trade funciona muito bem no semanal e no diário. Essa configuração. Quando a gente faz uma correção em cima da média, você acaba comprando e deixando um candle pequeno, né? O gráfico diário, por exemplo, ali corrigiu 3%, né? A média ainda está positiva, ficou mais flat aqui um pouquinho. Se você tivesse, ainda não chegou próximo da 21, se ele tivesse corrigido um pouquinho mais próximo da 21, daria uma entrada perfeita. Mas se a gente começar a contar os candles a partir dessa entrada, se superasse essa máxima, seria uma compra. Aí eu abaixei para essa daqui, porque já teve fechamento. Se superar essa máxima aqui também é uma compra. E o stop está aqui embaixo. Se eu for fazer um swing trade, entendeu? Então eu vou pegar um stop aí, sei lá, de 2%, para um alvo de praticamente a mesma coisa, de pelo menos parcial fazer isso daqui, né? Então é algo que vale a pena fazer. Se a gente for buscar outros alvos, né, então ela tem espaço para andar ainda, né? Um fundo relativo seria aqui, né? Se, pô, eu quero entrar por aqui, quero dar uma folguinha a mais, né? Fundo relativo seria 6, um pouco, 6,5%, 7%.
Mas aí você teria que buscar alvos mais longos também, né? De pelo menos o dobro aqui, uma resistência aqui de pH, né? Topo histórico dela, né? Essa correlação de diário vai funcionar a mesma coisa no 60, funciona do mesmo jeito. Só que aqui está ao contrário, né? A gente está marcando para venda, né? No 60. Aí isso é que complica, né? Porque você vê compra no diário, vê compra em outros tempos gráficos, mas você chega no gráfico de 60, tá caracterizando uma venda, que é o que bateu próximo da 21, você vem subindo as entradas, né? Se ele perder essa mínima aqui, aí o stop está de 0,80 para um gain parcial de 0,30. Não gosto de correr esse tipo de risco, ao contrário, minha relação. Se fechar o 60 aqui, eu já vou subir minha entrada, minha entrada da venda para cá, com stop aqui, 0,50 para 0,60. Já está ficando quase 1 a 1. Então, assim, é uma relação. Quanto mais próximo ele fechar da média de 21, sem deixar uma sombra, um pavio grande, melhor para a gente se for acreditar numa venda, né? Eu coloco esse alvo aqui inicial, mas só como uma referência, né? Que poderia fazer uma parcial, se quiser trabalhar num tempo gráfico um pouco maior, né? Que é a relação de 1 para 1. Beleza, se perder esse fundo, ele tem algo relevante? Tem uma média de 200 muito próxima, que costuma segurar um pouco o preço, ainda mais no gráfico de 60 minutos, né? Tem gente que gosta de trabalhar com esse tipo de médias aqui, mas muda para exponencial aritmético, entre exponencial e aritmético. Então, quase não dá diferença, né? Tem algumas diferenças, mas quase. Eu gosto mais da aritmética para esse tipo de operação. A correção que ele faz na média de 9 e na de 21. Na média de 21 é mais forte que a média de 9, né? Tem que ser um pouquinho mais, um pouco maior, né, a média. Então, assim, é o tipo de correção que eu gosto que faço. Só que, né, como falei, né, 60 está indicando uma coisa e o 15 minutos indica outra, o diário indica outra. Fica difícil operar assim, né? Não tem definição. Quando tudo está mostrando mais ou menos para o mesmo lado, é mais interessante. Você dá força para o que você quer fazer de operação. Se a correção mais interessante seria ter vindo aqui, né? A gente deixaria um stop curto, né? Não muito longo, uma roupinha um pouco melhor. Vamos ver aqui outras ações. Fecha não. Vamos ver outras ações. Ver se a gente vê alguma coisa. O BBDC estava muito afastada das médias, né? Estava acima da 200. Essa é outra configuração, né? Que era no 4E. Às vezes vale a pena olhar mais de um tempo gráfico junto com o Renko para não tomar decisão precipitada. Mas aqui é um scalp, né? Então é uma operação diferente, uma operação bem rápida. Para pegar um percentual baixo e sair fora, né? O mercado não continua indo para cima, então, na verdade, o índice está no mesmo lugar, né? Tá todo mundo quieto, gente. Tá todo mundo ouvindo. Vocês ainda estão aí. Foi todo mundo embora. Tô aqui só ouvindo mesmo. Acompanhando. Tô te ouvindo, mas o mercado tá osso. Tá osso, gente. Tá osso. Caçar uma operação é difícil, né? O mercado Nossa, tá... já tomei um stop no índice aqui. Chega, fiquei triste. Mas é punk, né, cara? E a gente fica tentando adivinhar alguma coisa, fica difícil, né? Porque não mostra, não fica claro, né? Quando você vai fazer, pega aquele negócio. A operação que você for fazer aqui tem que ser muito curta, tem que ser muito rápido. Fazer poucos pontos, porque é o que está dando agora pra gente, né? Não adianta a gente querer operar do mesmo jeito que a gente opera procurando uma tendência longa, né? Que não dá.
Cara, é isso, gente. Eu não consigo ver nada na boa. Se eu fosse usar esse setup de 15 minutos para BBDC agora, que daria alguma oportunidade na compra. E mesmo assim, beleza. Isso que eu torna até mais interessante. Esquecendo o pivô, esquecendo qualquer coisa, né? Esse tipo de operação aqui, eu normalmente não coloco o stop direto aqui na operação, não. Como é 15 minutos, eu espero a barra fechar. A menos que, né, eu pegue um elefante, uma barra elefante. Aí não tem jeito, eu acabo estopando na mão. Mas, como é uma operação um pouquinho mais longa, né, dá para respirar um pouco mais enquanto você for fazer a operação. Mas nesse caso aqui, corrigiu só até a média de 9, beleza. É uma correção já interessante, ela continua ascendente. O stop não está longo. A gente poderia botar o stop um pouquinho maior até esse fundinho aqui, porque a relação não está das melhores. Se ele corrigisse até a média de 21, eu gostaria mais. Aí ficaria mais bacana. Que aí o stop estaria curto, estaria nesse fundo, 0,20, para a gente poder buscar pelo menos lá em cima. Aí teria uma relação de bacaninha, 0,8, 1 para 4. Quase. Gente, já volto. Vou ver minha pequena ali, que ela tá tossindo bastante. Gente, vocês têm o high-low do J nos 5 minutos? Eu estou reconfigurando aqui porque o meu Profit já perdeu todas as minhas configurações. É período 13. Valeu.
De volta aqui, gente. Vou ali pegar um café pra ver se dá um ânimo, né? É que esse mercado tá difícil hoje. Tá Tá andando. complexo. O dólar tem andado melhorzinho. Vocês querem dar uma olhada em alguma coisa, gente? Querem que analise algum ativo? Aproveitar que o mercado tá desse jeito assim mesmo. A Bev, Marcelo, que eu tô posicionado neles. Se puder, claro. Opa, agora. Cara, Bev é, corrigiu bonito no semanal. Tá na metade da correção. Se não passar essa média de 21 aqui no semanal, eu apertaria o stop só. Mas tem espaço para corrigir, cara. Tem uma resistência aqui, 19,70, 19,80 aqui para passar. Vai buscar o topo depois, 20 e pouco. Precisa romper esse topo, né, cara? O canalzinho ficar bem desenhado aí no semanal. Tem um bom espaço ainda para corrigir, né? Assim, para subir, entendeu? É, você vê no diário ainda tem muito espaço. As médias estão ascendentes, tá bonitinho, cara. Você achou aqui no fundo, pegou bem. Quem quiser entrar ainda esperaria uma correção até a média de 9. O estoque tá curto. Vou fazer swing trade, né? Esperar uma correção até a média de 9 aqui no máximo até a 21. O stop estaria aqui no fundinho, perdendo esse fundo aqui, eu pularia fora. Que aí, Eu peguei ela dia 28, não lembro exatamente o valor, cara. Eu lembro que foi dia 28, que é aniversário do meu tio. ó, depois só aqui, né? Você vê, é um suportezinho importante, né? Bateu 3 vezes, né? No 16,30 aí. Então, assim, perdeu aqui, eu não sei não. Tem outros fundos depois, mas hum, já dão mais 5% aqui depois desse fundo. Mas tá numa condiçãozinha interessante, cara. Eu tava namorando a Bev aqui, nessa relação, quando ela começou a descer, tentando ver se eu achava um fundo para vender, mas ela perdia o fundo, subia, aí depois fazia um candle mais ou menos, não conseguia não consegui vender, assim, a Bev. Estava tentando trabalhar na venda, em outubro, mas não consegui achar o ponto. Também desisti depois. Aí logo depois despencou, eu falei, bom, agora já era, não temos o que fazer, né? Nessa subida aqui, eu falei assim, bom, aqui pode ser um bom ponto para venda, mas aí tinha gap, quer saber, o risco não vale. Aí chega no final de ano, sobe venda de cerveja, então, aí chega no verão, já viu, né? É melhor não arriscar trabalhar na venda aqui. Mas agora é o contrário, né? Vem, A Empíricos deu call hoje para comprar a Bev ah, e a qual preço? Lynx até no máximo 18,50. Entendi. Eu Por compraria causa mais da próximo assinatura da lá do média. passado. Entendi. Eu compraria mais próximo dessa média aqui, cara. 18 e 20 e poucos aqui. Mas se ela não vier também, aí paciência, né? Eu não gosto de comprar muito afastado nas médias.
Tem suporte bem interessante aqui, de menos de 200. Então, assim, próximo dessas médias aqui de 9, eu toparia comprar, inclusive. Lynx teve notícia hoje de novo, né? Qual Mais notícia? uma positiva para ela aí. Acho que vai fazer logística de mais alguém, cara. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vou pesquisar. A Lynx, eles deram o call para até 32,70. Que vale o trade. Mas aí é que nem aquele dia a gente estava conversando, que quando eles mandam, geralmente está esticado, né? Uhum. Agora, se você pega logo na hora que eles falam, dependendo, tem que analisar na hora rápido. Tô com aquela análise lá de fazer o day trade e depois carregar a posição. Lynx assinou parceria com a B2W para integrar o sistema de marketplace. Mais uma, né? Ela já tá na Magazine Luiza, agora pegou B2W. Então, assim, não é qualquer coisa, né? Mais uma que vai reforçar. E essa recuperação que nada mais é isso, né? Você esperaria um retorno? Cara, aqui é o Romper essa aqui, linha aí é a de 200? essa linha aqui, isso aqui é uma LTA de longo. De Não, a longo. verde. Essa média móvel linha Mas verde é a aí que sua. já foi, né? Tirada aqui. Essa linha verde aí é 200. É 200. Só que Então, tá, em cima tá bem dela, né? embolado. Assim, qual o problema aqui? Qual que é o problema? Tecnicamente, tá? Não estou vendo fundamento nenhum, não. Tecnicamente, a 21 está muito descendente ainda. A 21 está muito descendente. Entre 21 e 9, eu prefiro muito mais a 21. Ela é muito mais forte que a 21. Mas, nada impede, porque... Agora, qual o problema? Tem um setup que é esse aqui, ó. Quando a média de 9 cruza para cima, ela inverte. Tá vendo? Ela inflexionou aqui, tá vendo? Quando eu romper a máxima desse candle, você compra. O stop está na mínima. Aí beleza, você comprou. Subiu 0,5. Estopou no mesmo dia. Tá vendo? Sim. Ou se você quisesse dar uma folguinha, eu vou dar uma folguinha e vou botar o stop aqui no fundinho. Beleza, não pegou o stop ainda. Mas também ficou de lado. Ficou aqui de lado, né? Até ela poder andar em cima desse setup da média de 9. Porque quando a média vem descendente, de repente ela vira. Aí você marca a máxima e mínima do candle. Superou 1 centavo é compra, perdeu 1 centavo é venda. É stop. Então, pelo setup, é isso. Eu não deixo o stop tão curto, principalmente quando eu tenho um outro fundo próximo, relevante, né? Se é um swing trade, que é o caso aqui, eu juro que eu colocaria aqui nesse fundo. Porque perdeu aqui, realmente eu vou pular fora. Por que eu colocaria nesse fundo? Eu estou falando aqui de 6%. Porque eu tenho um alvo aqui em cima, entendeu? Tranquilo de 15%. Pela corrigir, né? Quase 3 para mim. Agora, você sairia só no 15, Marcela? Eu falei, não, eu faria parcial, realmente. Porque tem uma 200 aqui, né? Então tem um ponto que ela pode segurar, pode bater e ficar agarrada. Tem outras médias, tem média de 66, que pode não ser tão relevante para swing trade, mas que é um ponto que pode ser chato. Então, eu faria uma parcial próxima aqui. Se eu tivesse comprado nesse setup, tá? Desse da média de 9. Aí, beleza. Aí aqui na 9, deixa eu ver se ela ficou descendente. Ficou descendente. Beleza, a média virou para baixo. Se virou para baixo, é o mesmo setup que eu fiz aqui, eu faria aqui para venda. Só que é o seguinte, aí aqui eu tenho um outro setup aqui, ó. Ele corrigiu até lá em cima, da mínima aqui. Fez 8%. Veio até a média de 21. Se superar a máxima aqui é compra. Ah, não posso comprar porque a média de 21 está descendente. Então isso me impediria de fazer uma compra pelos meus setups, tá? Mas de novo ele armou aqui o 9, que se chama 9.1, né? Que quando vira a média de 9, ela vem para baixo e sobe, né? De novo armou aqui. Tá aqui, ó. Superou a máxima desse candle aqui, 1 centavo, é 32,09 a compra. O stop está aqui embaixo. Já deu a compra, já foi. Hoje ele abriu até abaixo, na teoria daria a compra, né? Só o que me incomoda é essa 21 tá descendente. Mas a gente tem dado fundamentalista que reforça um pouquinho mais, né? Então, assim, aqui ajuda o setup. Seria errado. Eu pensaria em quando rompesse essa última máxima ali e quando desse um retorno, um pullback, porque daí passaria da média de 200. Então aqui mais ou menos superar compra, 33, dar um retorno, aí eu compro.
A compra seria mais próximo dessas médias, né? Ou esperar virar 21. Porque a 21 para virar aqui não vai demorar, entendeu? Quer ver? Vamos ver o semanal. Semanal elas ainda estão emboladas, né? Mas estão as duas para baixo. Estão longe da média, né? Isso aqui é um setup de venda, né? Ele bateu lá em cima e está deixando um stop curto. O stop está aqui para poder vender e pegar o fundo. Isso aqui para mim é um setup de venda. Veio aqui, corrigiu até aqui, 11% de correção. Meu stop está em 13 e pouco, eu vou buscar esse fundo aqui. Tá. Mas eu preciso que ele me deixe candles com pouco pavio ou sombra, entendeu? Aqui também, para que o stop não fique longo e nem a entrada também, porque senão eu tenho uma entrada aqui, ó. Vamos dizer que ele corrigiu até nessa daqui que foi a 21, beleza? Ele corrigiu aqui, minha entrada está aqui. Esquece o candle de hoje, tá? A entrada estaria aqui. Eu só venderia se ele perdesse fundo. Porra, eu tenho um stop de 9% para pegar um alvo de 4%, não me adianta, não tá legal. Então eu vou subindo a entrada. Só que é semanal, tá? Isso aqui não tá no diário, tá no semanal. Então eu subi a entrada, a minha entrada tá aqui. Em vez de eu vender quando perdesse essa mínima, eu vou perder nessa aqui. O stop ainda tá no mesmo ponto, só que o alvo já melhorou um pouquinho, mas ainda a relação ainda não tá boa, né? Eu precisaria de outros candles aqui de lado, com um pouco pavio, para poder fazer uma venda clássica de livro, para ficar bonitinho e a gente pegar pelo menos esse fundinho aqui. Aí você pode pensar assim, pô, rompeu o fundo, ele pode andar muito mais. Pode, que é o gráfico semanal, né, gente? Então, ele não costuma, isso aqui é uma anomalia, né, fazer isso aqui numa semana. Então, assim, não é um que vai andar tão rápido assim, mas, na verdade, aqui eu não faria nada, tá? Com essas duas metas desse jeito aqui, um dando semanal dando venda, o diário dando compra, sei lá, eu ficaria de fora. Por mais que o dado fundamentalista seja bom, eu ficaria de fora. Posso perder uma oportunidade? Posso, mas não respeita meu setup. Então, não me atende. Legal. Mas é assim, né? A única casa de análise que eu, igual eu te falei, que eu não respeito tanto é a Empíricos. Eu tenho algumas assinaturas deles, porque, na verdade, eu comecei a conhecer mercado financeiro por eles, né? Pela propaganda forte deles. Eles têm um marketing No pesado. ano passado, daí eu falei, vou pegar, era R$ 9,90. Falei, vou pegar essa assinatura. Não, aí, aí você paga com um call, né? Um call que eles dão, você paga, né? Aí eu fui, peguei, aí falei, parece bom. Daí que eu comecei a conhecer, né? E aí algumas assinaturas, daí eles fizeram um projeto que daí dava algumas assinaturas vitalício. Projeto de 1 mês. E aí eu falei assim, como o de R$ 9,90 já tinha me dado uns bom retorno, vamos dizer, em algumas ações que eles falou na época, daí eu falei, vou pegar esse projeto de 1 mês, que eles davam um call quase todo dia, e aí depois ainda você tinha algumas assinaturas vitalício. Aí eu falei, vou pegar esse aí para testar. Aí eu fui e peguei. Aí é vitalício, então vira e mexe, aparece para mim algum call, né? Nem você falou. Aí, conforme eu fui estudando, é que nem você falou, muitas vezes, sempre quando eles dão um call, já está bem esticado. Aí é difícil você depois que eu fui conhecer, né, um pouco, né? E só que eu ainda, é que nem você falou, eu não confio tanto, mas eu tô tentando ainda ver alguma maneira de aproveitar isso aí, né? Não, cara, porque às vezes toda vez que eles dão um call, dispara a ação. Então aí, por conta disso é bom, porque às vezes é papel que não tá no radar, entendeu? Exato. Às vezes é papel que você não tá vendo. Se você pegar um microcap igual você falou, aí é interessante, porque não tá no seu radar, e o cara deu um call, entra o volume, né, de quem tá assinando. Então, assim, é interessante. Exato. Se você for rápido o suficiente para entrar, aí assim, não faz o stop igual eles falam, entendeu? Se puder fazer parcial um pouquinho antes também, você vai acabar sempre lucrando. Você vai pegar a volatilidade de quem entrou, né? Você aproveita. Né? Na verdade, eles não dão um stop em nada. Eles que depois, se vê que o negócio não tá indo, eles falam para estopar, mas eles falam para não deixar um stop pendurado, né? Aí é como eu falei, que nem a gente estava falando ontem,
a minha ideia é, às vezes, fazer um day trade mais swing trade, né? Isso. E aí não só as small, mas principalmente as ações grandes, né? Que nem eles mandaram de Magalu. Lembra que eu te falei? Sim, Aí eu até mandei para você lá uma projeção, eles mandaram e subiu, né? sim. Aí eu pensei, posso fazer um day trade se for uma ação Só que ó, não grande, subiu. dá para me levar no book. Magalu não subiu por conta deles, não, viu? Porque eles não Sem não têm dúvida, volume para né? isso, não. Magalu tem um volume Não. absurdo. Mas É que eu microcap digo eu assim, tenho. acho que foi uma levada. Microcap eu não tenho dúvida, cara. Que com certeza eles Você acha que interferem no pode book. mover? Ah, com certeza eles interferem no book. Com certeza. Deixa eu ver aqui se eu Aí consigo jogar a minha grade aqui pra cá. Ah, a grade tá contida. Peraí, que eu vou Oi, jogar ela. Marcelo. Oi? É o André, tudo bom? Beleza, meu cara. E aí? Cara, A se grade. você puder, depois que você me apresentou aquela ação da Intermédica, cara, eu Ah, tenho acompanhado ela bastante. E ontem eu acho que ela fez mais um desmembramento de ações para captar. fez. Consegue dar uma olhada? Ela foi precificada a R$ 57. Deixa eu só tirar isso aqui. Peraí. Ah, eu não fechei, não fechei? Não, fechei. Tá aqui. A minha grade de ativos, na verdade, tá do lado de cá. Depois eu mostro pra vocês só o que eu acompanho de microcap, né? Cadê, gente? Sumiu. Minhas cotações sumiram. Beleza. Bom, relax. Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui perto. Eu vou mudar só rapidinho o desktop aqui, que aí eu não salvo e ele volta. Espera carregar, vamos ver se carrega, né? Saiu uma notícia agora há pouco aqui do Bolsonaro falando que assinou uma MP para saque do FGTS. Sobe de 500 para R$ 998. A regra só vale para quem tinha até um salário mínimo no fundo em julho desse ano. Para quem não tinha mais do que 998 na conta do FGTS em julho, o valor máximo de saque continua sendo os 500. Interessante. Beleza, minha grade voltou. Vamos lá, intermédia, né? Isso mesmo. Vou fazer o Eu seguinte, fiz um tradezinho rápido nela aqui, consegui pegar 40 centavos. show. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou trocar a tela que eu tô compartilhando. Eu vou mudar para um aqui, tá? Porque aqui fica mais fácil. Mudou? Vocês estão vendo qual tela? Do índice? Do índice. Beleza. Ok, eu coloco aqui, não sei se... Aí depois também, Marcelo, se você puder explicar como é que funciona as suas operações, que geralmente você faz com opção junto. Tá. Explico. Aquilo que tem liquidez, ideia, né? Assim, porque dependendo da ação, não tem liquidez opção, né? Eu tentei caçar, por exemplo, Magazine Luiza, uma opção, não consegui isso. Não consegui fazer. Tava até com o Coen ao vivo, a gente tentou, mas não foi. Vamos lá. É intermédio, né? Intermédio é... GNDI 3. Eu fiz um trade aqui, ó. Intermédio. Ela corrigiu bastante aqui. Quando ela rompeu, eu comprei. Foi só um tiro, sabe? Bem curto. Botei a relação risco-retorno igual praticamente aqui. Era 2% de stop e eu ia fazer 2 de parcial. Como eu vi que ela estava subindo muito no dia, peguei 3,5. Saí rapidinho. Foi um swing trade, mas foi bem rápido. Aí depois teve uma notícia aqui, né?
Nesse dia mesmo, foi minha sorte, assim. Ela começou subindo, deu certo, pulei fora e... Deixa eu ver essa notícia aqui, né? Aí... Ah, tá. Foi precificado em 57. Porra, tá 58,40. Nossa. Pra quem tá posicionado é muito bom, né? Porque você tá num preço bem um pouco acima, né, do que você tá comprado, é muito bom. Então Oi? 2% dá, né, cara? Então, assim, é bem interessante isso. Eu ia comprar ontem, mas acabei não comprando. Eu falei, se romper esse candle de hoje, eu compraria, né? Mas aí eu vi a notícia à noite, eu falei, putz, vai abrir já com baita gap, né? Mas abriu com gap e já voltou tudo, né? Isso que é o ponto. Aí, porque da outra vez, foi acho que lá até no dia do curso, 2 ou 3 de dezembro, ela também tinha feito uma Aí, notícia que ela fazia o follow-on. entendi. E aí ela foi e ficou lá em cima, né? Dessa vez eu achei que ela ia repetir. As médias bem flats, né, cara? A 21 vem descendente, subiu aqui, voltou, tá descendente ainda. Mas a Quando 9 tá abre, tipo, abrindo, né? quando abre essa boca de jacaré entre as médias, pela tua experiência, a É, 9 puxa 21 ou não? a 9 vai puxar, cara. A 9 vai puxar. Se esse candle aqui fechar acima da 21 aqui, amanhã ela já abre pra cima, né? O que é interessante, porque se você for olhar um setup aqui, ele corrigiu bastante, corrigiu 9%. Se você fosse entrar na correção para compra, seria na superação dessa máxima. Só que acontece um problema. A 21 está para baixo, entendeu? Então aqui eu descaracterizaria a minha entrada só porque a 21 está descendente. Mas é um detalhe, ela está descendente, né? Não, não é um detalhe, ela também está descendente na exponencial. Então, né, ela continua descendente. Eu não tenho nem como forçar um pouco a barra aqui tecnicamente para isso. Mas é, tem um fundamento aí, né, em cima do desdobramento que acaba forçando um pouquinho mais ela para cima, né? Desdobramento não, é oferta subsequente, né? Não é desdobramento. Mas enfim, isso aqui só reforça que o papel está forte e vai continuar subindo. Mas, vamos lá. Cadê a 200, cara? Nossa, a 200 tá longe, hein? Nossa, a tendência ainda é muito de alta, né? Tá muito, um pouco. Então, pela história que eu vi, ela nunca tocou a 200, né? Cara, é papel novo, né? Papel que tá há pouco tempo. Isso é só se olhar, 17%. Aí no máximo fechou em 15%. Aqui que foi o menor espaçamento, 13%. Está falando agora de 23% até 66%, né? Essa boca aqui, quando abre muito, né? Ela tende a corrigir pelo menos na média. Próximos às médias mais médias, né? Não tão longas. E é o que ela fez aqui, né? Quanto mais ela abriu aqui, 25, ela corrigiu um pouquinho mais aqui. Essa tua média tracejada é a 66? É a meia meia. Eu gosto muito de fazer essa relação, né? Desenhar aqui. Isso aqui para o índice funciona que é uma maravilha, né? No 6R você abrir essa relação e ver o quão grande é essa boca aqui que está abrindo, né? Assim, e quanto é a tendência de alta, né? Ou de baixa, né? Assim. Aí você tenta fazer trades nisso daqui, entendeu? Se você conseguir pegar o início e quanto mais ela abrindo e quando ela começar a fechar você sair fora do trade, você sai quase no topo, né? Se você está comprado. Agora, é difícil essa 66 virar para baixo, né? Nunca virou. Então, assim, a não ser que no início, mas também estava flat. Nossa, olha, teve uma entrada aqui minha. Agora que eu tô vendo. Nossa, cara, depois que você me mostrou essa ação das outras vezes, cara, Aqui. olha, eu opero ela umas 2, 3 vezes no mês, cara. Teve E uma sempre entrada dá minha lucro. aqui em junho, ó. Ela subiu um pouquinho de junho para cá, né? Quase 200%. A entrada tá aqui, ó. Tá marcada aqui no preto. Não dá para ver direito, não, mas tá marcada aí. O stop era bem no fundo, o parcial tava lá. 19%, quase foi, né? Entrou 16%. Eu saí ali, ó. Uns 5, 6%. Tá bom.
Mas, cara, assim, fez uma correção interessante, está próximo à média de 21 e de 9, para ficar confortável na compra. Esperaria essa 21 virar. Se subir demais, vai ser em mim, mas se não subir tanto, cara, o stop está curto, entendeu? Aqui, o stop está 5%. Se perder isso aqui, pode ser que corrija um pouco mais, vá até lá embaixo, mais 5. Então, assim, meu primeiro stop seria aqui. O máximo na perda desse fundo aqui, daria uma folguinha para ele aqui, vai ficar aqui, por aqui. E a compra seria próxima a essas médias. Quanto mais baixo você comprar, melhor se você acredita que ela vai subir. Pô, a gente está falando de uma relação de 1 para 1, tá vendo? De pelo menos 1 para 1 até, pô, quase. Estou falando de 1 para 1 para fazer uma parcial. O topo histórico está ali, ó, tá próximo aqui, né? A tendência é que rompa o topo histórico e vai embora, né? É romper e ir embora. A gente está falando no início do ano, ela sendo negociada a R$ 20. Início do ano, maio, né? Porra, isso aqui é uma valorização monstruosa, né? Então, isso é outra coisa que me chamou a atenção. Você acha que ao longo do ano existe muito essas correções do valor que ela começou no ano e ela terminou o ano ou não? Não, As não, ações, de forma não, cara. geral ou não? Não, não tem, não tem. Isso depende muito do setor e da próprio desempenho da ação. Porque isso não tem relação. A ação subir 200% no ano. Ela abriu capital esse ano, né? Imagina, então, tudo isso daqui era gente querendo investir, né? Investiu e tá dando certo. Pô, imagina você comprar um negócio a R$ 20, 20 e poucos reais, tá vendendo, tá trabalhando agora na base de 60. Pô, é um investimento que qualquer um quer, né, gente? Ainda mais com o Selic do jeito que tá indo agora. É tudo que a gente quer, né? Não precisa pagar, comprar um CDB mais na vida. Se fizer um trade desse aqui com, porra, um percentual interessante do seu capital, você se deu super bem, né? Agora, igual eu mostrei aqui, é difícil, eu não consigo fazer um trade assim tão longo desse jeito. Não consigo fazer. Talvez hoje eu conseguiria, mas desde o início do ano eu não faço. Assim, eu não consigo carregar uma ação esse tempo todo. Até porque, nesse período todo, você vê que a média volta, fica flat. Isso aqui é um padrão que eu gosto bastante. É um padrão que eu gosto de operar, que hoje eu procuro bastante. Quando você tem uma alta repentina, subiu 40% em 2 meses, 3 meses, e de repente ele fica flat. Desculpa, gente, eu falei esse ano, mas é ano passado, tá? Maio de 2018, não 2019. Ele fica flat durante bastante tempo, as médias ficam bem de lado. O que que eu vou marcar aqui? É marcar topo e fundo, né? Corrigiu, subiu acima do topo, o máximo que eu vou esperar aqui é chegar próximo a uma média e fazer entrar. O stop está aqui no fundo e a correção foi a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Ele vai ficar um pouquinho flat, vai andar mais para cima, um pouco Pode ser flat. que ele esteja, então, repetindo essa consolidação mais longa. Sim. Aí o que que você faz? Você faz a mesma coisa que você fez aqui atrás. Traça aqui um retângulo. Ah, quantos candles eu vou contar entre máximo e mínimo? No mínimo 15. Para ficar uma consolidação. Até 15 candles é um breakout. Se chama breakout. Até 25 isso é um power breakout. Aí aumenta ainda mais a força. Porque se ele faz candles pequenos, um do lado do outro, aumenta a força para você poder fazer a compra. Só que, pô, funciona para tudo? Não, não funciona para tudo. Mas funciona para muita coisa. Estou falando de commodity agrícola. Isso aqui é um power breakout. Porra, deu muito mais que 25 quilos. Estou falando aqui que ficou 90 dias de lado, praticamente. Sem romper topo e fundo, entendeu? Quando rompia, não rompia com força. Perdia só um pouquinho e tal. Aí você faz o trade só se romper aqui em cima? Não. O que que eu começo a olhar? Eu separo isso aqui em partes, né? Que tem 90 dias. Eu pego os últimos 30, que é o último terço. Pego os últimos 30 dias e vejo aonde está a minha máxima e mínima. E eu traço outro retângulo aqui dentro. Aí eu começo a fazer o trade daqui. Para quê? Para eu não pegar ele muito esticado. Porque às vezes o topo está aqui em cima e o fundo está muito lá embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trade mais ou menos aqui assim. Pô, dá 5 pontos. Beleza, 5 pontos no boi dá para correr o risco. Entendeu? Se ele romper aqui, no mínimo que eu vou fazer uma parcial quando ele romper o primeiro topo e depois eu já trago o stop para o 0 a 0 e vou caminhando. Se eu tivesse feito o trade, eu não sei se eu teria segurado isso tudo, tá? Porque eu ia subir com as mínimas aqui na média.
Provavelmente numa correção dessas aqui eu teria saído, mas teria pego uma boa pernada. Teria saído talvez nessas correções aqui, nesses primeiros, nesses pontos. Mas são trades que eu gosto de fazer, por exemplo. Esse aqui eu falei várias vezes para vocês. Quando ela corrige desse jeito, né, fica aqui flat, pô, depois dá uma pancada, vai ficar flat, perdeu o fundo. Opa, chama atenção, porque você pode desconfigurar o setup, mas logo depois subiu. Aí ela começou a fazer isso pequeno, né? Sobe um pouquinho, corrige na média, sobe um pouquinho, corrige na média, sobe um pouco, corrige na média, sobe, corrige na média, fica flat. Aí me chama atenção. Aí aqui eu fiz o trade. Quanto é que meu preço médio está indo? 4,29. Tá dando 50%. Tô falando de um trade de meio de outubro. Meio de outubro para cá com 50%. Meu stop já está aqui, com 30% da posição. É algo que dá para encher a mão? Não dá. Né? Não dá. Não é algo que tem volume suficiente para encher a mão. Mas, como eu disse, paga um panetone ou outro. Né? Se você fizer isso aqui com várias ações, de pouquinho em pouquinho, você vai acabar ganhando. Né? VEG. Essa já é diferente, né? Mas também corrige do mesmo jeito. Cara. Tem padrões que não estão vinculados ao índice Bovespa diretamente. Ele sobe, corrige na média, sobe, corrige na média, sobe, corrige na média. Quando chega a próxima média, você tem que comprar. É isso, é o que acontece. Meu preço médio está aqui, está dando aí 30%. Eu não estou falando de uma compra muito longa, não. Comprei agora há pouco. Corrigi próximo da média, fiz parcial aqui em cima, aí estou carregando o restante. Da minha entrada, do meu preço médio, né? O preço médio está aqui. O stop já está a 20% do meu preço médio positivo. Então, aqui para Então você ainda perder, consegue pagar o panetone ainda. aqui consigo, graças a Deus. Por isso que eu falo que assim, eu apostei numa lateralização do índice, mas eu não estou só lá, né? Assim, as ações estão caminhando, né? Magazine Luiza, mesma coisa. Magazine Luiza é exatamente a mesma coisa. Não está tão vinculada, mas está. Ela sobe, corrige na média, perdeu a média, opa, chama atenção. Eu vou vender? Não consigo vender Magazine Luiza. Então, logo, eu espero que ela corrija na média e me mostre um fundo para poder botar o stop. Aí, beleza. Ela vem, corrige na média, vem, corrige na média, vem, corrige na média. Perdeu. Chama atenção. Para quê? Porque ela fez uma correção grande. Magazine Luiza não é de fazer uma correção tão longa assim. Então, aqui eu começo a estudar para ver se vai valer a pena, se vai ter uma reversão para poder comprar. Logo em seguida, ela corrigiu de novo. Mas mesmo assim, cara, olha, pô, eu tô falando de 20% ainda, da 66 para 200. Então ainda é um ponto que me chama muita atenção para comprar. Né? Aqui é para comprar sempre, gente. Corrigir na média é comprar sempre. Aí ela armou um 9,1 lindo aqui. Né? Ela veio descendente, corrigiu lá em cima, veio descendente e virou. Superou a máxima com 11% de stop, desde esse 9,1 aqui, até quando ela virou de novo. Estou falando aqui. Foi quando ela virou, foi aqui só. Daria 22. Na mínima, sairia, quando perdesse a mínima desse 518%. Foi quando eu entrei de novo para comprar, né? Ela corrigiu demais. Eu falei, opa, fez um PC, né, de compra em cima da 21, que é o que eu mais gosto. Por quê? Eu compraria próximo da 21 e o stop estaria no fundo dela mesmo. Eu aproveitei e antecipei. A compra seria só na superação da máxima. Eu já comprei, já fiz uma parcial rapidinho, com 3% no próximo dia. Porque o stop estava curtinho aqui. Se eu fosse fazer só trade, né? Só swing trade. Aí logo depois ela me agraciou aí com 17%. Eu poderia ter saído aqui? Poderia, porque seria um ótimo trade. Mas aí eu resolvi comprar mais. Aí fazendo outra parcial, comprar mais um pouquinho e tal. Aí agora, do meu médio, ela tá dando 13%. Então tá bom. Também já pago uns panetones. E o índice tá lá me sacaneando, né? O índice eu tinha quase certeza que ele ia ficar por aqui, né? Montei a borboleta pensando só nisso mesmo. Se ele fosse ficar aí. Mas não, ele não vai ficar.
Aí deu ruim pro lado de cá e vai dar ruim pro lado de cá também. Só um instantinho aqui, gente, rapidinho. Pronto. A borboletinha é essa aí, ó. Tem que acertar esse miolinho aqui pra eu poder ganhar. Acima dela lá não tá legal. Mas aqui é só compra, né, gente? Você tentei acertar isso aqui só pensando que a gente pudesse ficar um pouquinho mais de lado e ele trabalhar esse range aqui de 109, né? É por isso que eu entrei nessa borboleta. Mas não esperava realmente que fosse fazer isso. Mas se você for parar pra pensar, média só ascendente, né? Que só compra realmente. Tá afastado, mas é aquela mesma história, né, gente? Vai, sobe, corrige na média. Corrigiu aqui, você vai comprar, né? O stop tá curto. Não tem muito o que correr, não. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu acompanho de microcap. O William me perguntou outro dia, né? Eu ponho algumas aqui, ó, na lateral minha aqui. Vou trocar esse F3, a ZEV. Essa aqui eu tenho até medo, porque tanta notícia que, sei lá, é difícil entrar. Show 3, Show 4, FSA 3, NIP, PDGR, Tecnisa, Mills. Mills teve call de não sei quem outro dia. Farjatados não existe mais. Para as armas agora, né? Cristal, SGP, S3, Home, ALR3, Login, Lopes Brasil, Porto Belo e Anima. São algumas das que acompanham de microcap. Às vezes fazer alguma aposta. Né? Essas aqui respeitam bastante esse tipo de setup, né? De correção na média de 9 de 21. Respeita bastante. Aqui dá para fazer tranquilo o trade aí, que você consegue, pelo menos aí, com risco de retorno bom, sabe? E Sinqia? Acha bom? Vamos ver aqui. Sim. Esticou, hein? Ó, deve ter saído alguma notícia aí. Porque... Mas, tá bonitinha, cara, bem ascendente, tá vendo? É o mesmo padrão, né? A gente tá falando aí, né? Ela vem, sobe, corrige na média. Sobe, corrige na média. Sobe, corrige na média. Espera corrigir agora. Se não corrigir, ela vai romper esse topo histórico aí, rapidinho. Não sei nem se é top histórico, não tô falando que é top histórico. Mas No seu gráfico diário, o Hilo está em quanto aí? Ah, não, esse Hilo aqui é do 15, tá? Esse Hilo, não, perdão, Tá. desculpa, esquece. Esse Hilo é do 60, ele pode funcionar pro diário também, é um Hilo de 8. Ele pode funcionar O pro Hilo diário. de 8. Pode ser 8 ou 4, tá? Hilo de 4 também funciona bem pro diário. É esse aqui, cadê? Você sempre segue a média de 9, então, tipo, encostou ali, caiu, encostou, você compra. Às A vezes de sim. 9, principalmente a de 21. Sim. Se as duas tiverem ascendente, cara, e encostou nelas, eu faço a compra, porque o stop vai estar curto. O stop vai estar próximo, entendeu, dela? Não vai estar longo, né? Se eu quiser deixar um stop mais conservador, eu vou deixar no último fundo. Aí, aonde você vai corrigir? Aí eu venho no gráfico de 60 e vejo o stop no gráfico de 60 para poder fazer um swing trade, entendeu? Mais decente, assim. Por exemplo, aqui, ó.
Olha como é que consolidou interessante. E de repente teve uma pancada hoje. Hoje não, ontem, né? Então aqui é um breakout interessante de fazer, sabe? Às vezes você não acha essa operação no diário. Você não consegue encontrar isso aqui no diário, mas você acha às vezes no 60. Então você pode poder tentar entrar no 60 e fazer o stop aqui, ó. Tá vendo? O stop estava nesse. Porque se não fosse aqui o stop, seria lá embaixo. O stop é muito longo, né? Sim. Para eu poder correr numa ação que não tem tanta liquidez, então, assim, eu colocaria um stop mais curto aqui. Não adianta botar o stop tão curto também, até porque se você for ver que ela não abre com tanto gap, né? Então isso É. te ajuda a não ter que colocar um stop tão longo. Porque quando você pega uma ação que abre com muitos gaps, cara, aí não tem jeito. Se você botar um stop curto, ele vai pular seu stop. E pula mesmo, entendeu? Pula mesmo. Então aqui seria um trade interessante. Tá flat, quando rompesse, é o power breakout. Pô, deu 10% já. Já estaria parcial no bolso, né? Só estaria administrando o stop aqui com a média de 9. Quando colasse na média de 9, eu trazia o stop. Por exemplo, o stop estaria aqui no fundo. Fiz uma parcial, eu já botaria a entrada no 0 a 0. Se o stop tivesse aqui, né? Comprei nesse rompimento. Andou, sei lá, 4, 5%. Eu não pegaria isso aqui tudo. Quando andasse até aqui assim, eu já teria feito minha parcial. Meu stop estaria no 0 a 0. Porra, subiu mais 5% da minha entrada. Eu já teria subido o stop. Agora, o que ganhar daqui para cima é lucro, entendeu? Já teria Tá. Você não caminhando. segue tipo a linha ou high-low para deixar como um ponto de stop. High-low só se um trade tiver. stop. Eu poderia, se eu não tivesse feito. Bom, eu não gosto de fazer parcial. Beleza, uso o high-low então, aqui como uma referência para botar seu stop. Porque aqui você estaria subindo tranquilamente, seu stop. Mas nesses casos aqui, por exemplo, você desceria seu stop? Eu não desço o stop. Depois que eu já subi, eu não desço mais, entendeu? A menos que seja um investimento, né? É diferente. Mas Tá. se for swing trade, aí eu vou subir no stop. Porque o high-low ele vira para baixo um pouquinho também, né? Que quando ele toca nele aqui. Porque nesse caso aqui, você seria estopado se o seu stop está na tela, entendeu? Mas se é investimento, você não tem nem que colocar o stop aqui. Você põe um stop de pânico, que é lá no fundo. Quando é investimento. Você põe um stop só de pânico aqui. Mas se é swing trade, não. Aí eu deixo estopar. Mesmo que só viole, pegue e vá embora. Se é swing trade, eu deixo. Swing trade. Aconteceu comigo, eu saí no 17. Peguei ela no 15. Boa, bom demais. 15 e pouco. Aí eu ia entrar novamente, mas daí eu deixei. Daí não dava para mim entrar. Aí eu não entrei, eu olho agora, nossa, tá no 20. Eu falei, Agora espera corrigir um romper no pouquinho. 17. Espera corrigir um pouquinho. Chegar próximo dessas médias aqui, você já sabe. Dá uma entrada bacaninha, o stop não vai estar tão longo. E você tem um alvo pelo menos ali naquele topo histórico, entendeu? Então, assim, é interessante. Valeu, obrigado, Marcelo. Atenção, Trump vira o mercado anunciando que grande acordo com a China está próximo. É por isso que o dólar deu essa pancada, né? E por isso que os nossos panetones foram para o espaço. Tá lá no 112, né? Beleza. Tá próximo da Keltner que eu gosto de vender, ó. Mas assim, eu não venderia só por vender aqui, tá, gente? Porque apesar de eu achar que isso aqui é uma distorção absurda, né, do preço, né? Porra, o preço está trabalhando todo aqui de lado, de repente, do nada, dar essa pancada, não dá, né? A gente esperar que não, pelo menos não corrija até as médias. Assim. Para um dia que estava morto, igual hoje, né? Então, enfim. Pessoal, eu preciso acelerar porque eu vou precisar sair. Mais alguma ação que vocês queiram ver? Mais alguma coisa? Marcelo, se você puder. Sim, a estratégia de execução. Mil desculpas, cara. Estratégia, editor de estratégias. Eu vou abrir uma estratégia aqui. Cadê execução? Por exemplo, cerca elétrica. Abrir. Essa da cerca elétrica é execução simples, sem gain, sem loss, tá vendo? Aí ele vai dar muita entrada, né? Por exemplo, eu vou botar nesse gráfico aqui. Inserir estratégia de execução. Cadê?
Fica assim. Senão não vai. Seria estratégia de execução, cerca elétrica, no gráfico 14p. Pode ser que ele dê algumas entradas, pode ser que não. Foi? Foi. Nada. Foi nada, não entrou não. Vamos ver no gráfico. Vamos ver a estatística dela, né? Melhor. A gente roda a estatística aqui para ver se ela está rodando. Bom, no gráfico, no input aqui não pegou. 14p. Vamos ver se ele pega alguma coisa. Estatística. Tá bom, né? Teve uma operaçãozinha de 5 contratos de compra. Não sei nem onde ele está nessa compra aqui. Não está nem mostrando. Essa estratégia aqui não tem fechamento, é para dormir comprado, entendeu? Ou vendido. Tá? Basicamente é o seguinte, como a média de 66 estiver maior que... não, tem sim, cara. Tem sim, white cover. Era para estar com 100 ou 120 pontos. 100 pontos de gain e 100 pontos de stop. Era para estar 1 para 1. Mas não tá indo, não tá funcionando bem não. Deixa eu ver um negócio aqui. Uma operação só. É que ele tá abrindo a operação e não tá fechando, né? Tá 1 mês na operação aqui. Não fechou no final do dia, né? Enfim. Essa aqui precisa só ajustar a questão de abrir e fechar no final do pregão. Tá? Vamos olhar isso aqui. O que eu coloco de input aqui a mais, tá? Eu só coloco gain e loss. Eu posso mudar isso aqui a hora que eu quiser, por exemplo. Vamos ver a estatística dela só para esse mês, tá? Vou botar hoje aqui. A gente muda pro início do mês aqui até hoje. Para ver como é que ela tá. Isso aqui no gráfico 6R. Tá? Vamos ver como é que estaria a estatística. Tá negativo pra gente. Fez 170 operações. Vamos ver no 5R. Vamos diminuir um pouquinho. Piorou. 4R. Piorou. 3R. Ficou mais ou menos, né? 7R está positivo, 9R bem positivo. Tá. Melhorou um pouquinho o percentual, o número de operações diminui, mas a operação pode ser o horário também, de abertura. Deixa eu só ver as estatísticas se não tem nenhum. Beleza, tempo médio delas. Oi? Oi, Marcelo, é o Thiago, desculpa. Pode falar. Aí voltei agora e peguei a explicação meio que no meio. Tá. Não, mas sem mistério, vamos lá. Aqui, essa operação, eu só coloco o input, gain e loss, tá vendo? Eu insiro essas operações quando ele for comprar ou vender. Se ele for trabalhar vendido, então ele sabe que o gain tem que ser no máximo de 150 e o loss de no máximo 100. Entendeu? Então ele coloca isso daqui então, como uma correlação necessária para operar. Ele só opera entre as 9 e as 5 e meia. Ele só abre a operação entre as 9 e 5 e até as 5 e meia. E aqui no final, ele define a hora final dos trades, como 17h30, né? Então, se for entre 17h30, ele vai ter que vender e será a operação. Ele vai encerrar a operação com gain ou com loss. Ele não deixa virar o dia comprado. O que mais que eu coloquei de interessante aqui? Deixa eu ver. Que é só o cruzamento das médias, que é essa coloração que está aqui, tá? Essa coloração que dá esse amarelo aqui no topo. Mas como que você seta cada item desse? Eu não achei isso aqui. Não tem, né? Esse é o problema. Não tem. Você tem que fazer o seguinte, por exemplo, como é que funciona o MACD dentro das funções de indicadores, né? Você vem em funções e procura cada uma delas dos indicadores. Por exemplo, eu vou olhar MACD.
Aí eu venho aqui em MACD e abro o MACD para ver o que ele vai me dizer de informação. Ele vai abrir só que bacana, né? Ele vai abrir só aquele tutorialzinho de tipo F1 quando você aperta, né? De ajuda, né? Alguns mostram, alguns indicadores têm aqui mostrando como que ele funciona. Aí você consegue pegar a função e inserir ela aqui dentro da programação. Mas é meramente intuitivo, porque a maioria dos indicadores aqui ele não mostra, tá? É só pensar como funciona. Como o MACD não são médias, nada além de médias, são 3 médias combinadas, né? Então ele botou as 3 médias aqui, que é a minha configuração de MACD. Eu coloco aqui 34, 26 e 12. Depois, se você quiser pegar esse código aqui e tentar escrever o seu, mudar, inserir algum indicador, tiver com dificuldade em algum indicador, eu vou te ajudando, se souber. Eu também Aí, fiquei de fazer o da, eu fiquei de fazer o da Kelt e ainda não fiz, né, gente? Não, legal. Eu queria sim, porque tem umas coisas aí que são iguais e que eu uso. É que eu uso um cruzamento de média, Tá, MACD e low. Eu queria montar para ver se isso funciona, porque quando beleza. eu faço teste, funciona, mas aí desse jeito que você mostrou é mais fácil e mais eficaz também. Uhum. Por exemplo, eu botei aqui um cruzamento de média de 21, né? Só que aqui ele está botando um saldo de agressão também. Eu incrementei um a mais para ver se ele ia dar muitas entradas ou não, né? Vou dar 17 entradas, operação mais longa de 2 horas. Tá, tá com um percentual interessante. É cruzamento só de média de 21, tá? Não tem muito mistério, não. Um saldo de agressão positivo, ele entra na compra ou na venda. Então, é uma estratégiazinha que funciona também. Sim. Aí você pode mudar na média, cara, né? Aqui ele faz relação só com os candles, tá? Se o saldo de agressão do candle anterior for maior que esse, você entra comprado. O stop está de 150 e o gain de 600. Ele vai abrir a operação entre... Aí aqui muda muito, tá, gente? Se a gente mudar essa operação aqui, esses horários... Ah, eu só quero operar de manhã. Coloca só de manhã, você vai testar, você vai ver que vai dar uma mudança significativa na estatística aqui. Tá? Eu estou olhando esse gráfico aqui no 9R. Tá? O 9R deu certo, por exemplo. Se eu descer para o 6R, pode ser que não dê, por exemplo. Melhorou, ótimo. Tá vendo? Ele diminuiu o número de trades e ainda está dando um percentual muito interessante. Uma operação 625, a maior perdedora 200. Então, pô, é uma relação muito boa, né, de risco-ganho. Pessoal, eu vou precisar abandoná-los. Marcelo, depois, não precisa ser agora, mas quando você puder, e se, claro, se você puder compartilhar uma dessas que você já tem. Com certeza, gente. A gente pode fazer live só sobre isso aqui, se vocês quiserem, depois, com mais calma. Até fora do horário de pregão, porque a gente não desvia a atenção, a gente fica focado nisso daqui. Eu mostro como eu montei a estratégia, por que eu montei essa estratégia aqui, e a gente tenta inserir outros indicadores também. Show de bola. Se quiserem tentar fazer alguma estratégia específica, se você puder escrever a estratégia e me falar como é, fica mais simples ainda para criar, entendeu? Se vocês puderem fazer isso. Eu queria criar uma estratégia que tenha o cruzamento da média X com a Y, ou com o FR e tal. A gente tenta montar na hora. Se vocês puderem me mandar também, ajuda. Beleza? Beleza. Pô, eu tenho interesse, hein, Marcelo? Beleza, gente. Beleza. Vamos fazer essa live à noite aí. Beleza, então vou fazer o seguinte, faça um trabalhinho de casa que é montar a estratégia de vocês que vocês querem. Pensem na estratégia que vocês usam, que mais dá certo para day trade, e eu tento montar para vocês. Beleza? A gente monta junto aí. Que horas vai ser a live? Não sei ainda, cara. Hoje e amanhã eu não posso. Não posso mesmo, assim, esses dias. Talvez semana que vem a gente marque com mais calma. Então, beleza. Mas tem uns dias para vocês pensarem aí na estratégia que vocês querem. A minha tá pronta, na verdade. Eu tentei montar isso do jeito que eu tentei aqui, mas não vai. Ele não tenho todos esses códigos na mão. Beleza. Não, mas isso aí não tem mistério, não. A gente afina aí junto. Então, beleza, Marcelo. A gente marca a live aí e faz aí, tranquilo? Obrigado, Marcelo. Imagina, obrigado. Desculpe ter que sair um pouquinho antes aí, mas tem um compromissozinho com a Digníssima aqui.
Nada, imagina, cara. Tranquilo. Amanhã eu Um não abraço. amanhã eu provavelmente não vou operar. Só segunda agora, viu, gente? Ou terça. Mas a gente vai se falando aí no Telegram. O índice lá no 109. Opa, tomara. Eu preciso dele no 109 na quarta. Mas vamos ver. Acho difícil. Falou. Mas valeu então, gente. Um abração. Valeu, Marcelão. Um abraço. Valeu, Valeu, Marcelo. obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado.